Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Jamile Jambeiro, sou advogada no Brasil e em Portugal, e especialmente mestre em Direito Fiscal pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E por que eu estou falando isso? Porque a gente vai falar sobre um ponto que de fato faz parte aí um pouco do meu mundo, fiscalidade. E que é um ponto hoje que, devido às alterações que de fato ocorreram, está aí ensejando muitas dúvidas. Você, no caso estrangeiro, residente em um país terceiro ou até um nacional residente em um país terceiro, não precisa mais de um representante fiscal a partir do momento que vai atribuir um NIF. Se quiser saber mais, me acompanhe nesse vídeo. Antes de tudo, se inscreve no canal, ativa as notificações e me acompanha no Instagram, porque lá eu consigo compartilhar em tempo real. Nem sempre eu consigo aqui compartilhar conteúdos no YouTube na mesma velocidade que o Instagram. Bem, pessoal, primeiramente eu gostaria de dizer logo de forma objetiva que a resposta é sim, tá? No caso, você que é um estrangeiro residente e residente fiscal fora de Portugal, em um país terceiro, ou um nacional, que também, de fato, não tem número fiscal aí, não tem um NIF, e precisa atribuir o NIF, e é residente em um país terceiro, ou seja, não residente em Portugal, também não precisa mais de um representante fiscal. Ou seja, no caso dos portugueses, a gente sabe que muitas pessoas fazem um processo de nacionalidade e depois lá no país onde de fato reside, vai lá na embaixada ou consulado de Portugal fazer o cartão de cidadão. E aí, por vezes, o fato de ser não residente em Portugal, essas pessoas tinham a necessidade de também indicar um representante fiscal. Não vai ser mais preciso nesse tipo de situação. Mas eu vou compartilhar aqui com vocês, para vocês entenderem basicamente o que é que eu estou falando, Ou seja, a autoridade tributária, de fato, aí publicou o ofício circulado 90.054, neste ano, 2022, onde vem, de fato, tirar aí, clarificar em relação aos procedimentos. Onde eu vou fazer algumas análises aqui e eu já tenho, assim, algumas críticas, porque eu acho muito resumido esse ofício e, na prática, acredito que vai também, talvez, ter necessidade de haver algumas alterações, maiores explicações a outros tipos de situações que talvez sejam necessárias serem enquadradas e esclarecidas aqui. Mas é isso, de fato, a partir do momento que houve uma análise em que um sujeito, uma pessoa, não residente, residente em um país terceiro, não teve, de fato, a necessidade de ter um representante fiscal para obter o seu NIF, consequentemente, por várias questões dentre princípios e a própria Lei Geral Tributária, chegou-se, basicamente, a essa definição. E aí a gente vê aqui no ponto 2, onde fala exatamente o que eu estou mencionando aqui para vocês. Um cidadão nacional ou estrangeiro não residente em Portugal com morada em país terceiro. Com morada, gente, não é somente a morada, tem um comprovante de residência, mas a gente fala em especial ter a sua residência fiscal em um país terceiro. Isto é, em país não pertencente à União Europeia ou ao Espaço Econômico Europeu. O que significa isso? Você é um cidadão brasileiro, angolano, americano, enfim, e tem o seu domicílio fiscal na França, na Espanha. Então, consequentemente, já não se enquadra aqui, tá bem? E aí, a gente vê aqui, nesse ofício, no ponto 3, as observações, ou seja, as suas exceções, que, vamos lá, vamos com calma, as finanças não fez nada assim de graça, não, tá? Eu vou já dizer de imediato que eu acho que as finanças, ela foi bem inteligente e ela criou um mecanismo, uma dinâmica que, de uma certa forma, pode encher os cofres públicos, tá? Ou seja, por quê? Porque, assim, a pessoa chega
ou nem chega aqui, e vai obter o NIF. Gente, as pessoas que precisam do NIF, a maioria, tá? Não estou generalizando, existem milhões de outros casos também, que a gente sabe que a pessoa não vai desenvolver um negócio aqui, não vai comprar nada aqui. Mas existem outras situações que, de fato, vai gerar uma relação aí, né? Uma relação jurídica tributária. E, consequentemente, a pessoa, o primeiro passo foi lá obter o NIF sem representação fiscal. A outra questão é depois, no futuro, no decorrer da sua vida aqui, ou que nem esteja aqui, ele vai, de fato, ter aí relações jurídicas que são, de fato, necessárias às obrigações tributárias à lei. E a gente vê aqui que as finanças nesse ofício, ele define, basicamente, vamos dizer assim, essas relações que podem ter, de fato, podem não, vai ser obrigatório a apresentação do representante fiscal. Então, se você pretende ou comprou um imóvel, então você obteve o NIF sem representante fiscal, e aí um ano depois você veio a Portugal e comprou um veículo, comprou um imóvel em Portugal. Celebrou um contrato de trabalho. Ah, Jamília, eu não moro em Portugal, mas a empresa de Portugal e ela celebra um contrato comigo. É a mesma coisa. Exerce uma atividade por conta própria em território português. E isso, essa parte do exercício, exerce uma atividade por conta própria, isso engloba as pessoas que vão constituir empresas, ok? Então, não é somente quem abre uma atividade nas finanças. Então, a gente vê que ela traz aqui, basicamente, esses 3 pontos, mas a minha opinião é que existem outras situações, como outros tipos de investimento, outras relações jurídicas tributárias que não estão, vamos dizer assim, rotuladas aqui, e no meu entendimento, pode haver problemas na prática no futuro, tá? Na prática, eu não sei como é que a autoridade tributária também vai pegar, vamos dizer assim, em sede de endereço, enfim, dessas pessoas não residentes, para fins de notificações. Aí você vai dizer assim, Jamile, que notificação? A gente vai ver aqui mais para frente. O que é que diz aqui? Você foi lá, obteve, né, o seu número, né, fiscal aí, o seu NIF em Portugal, sem representante fiscal. E aí, mais tarde, você veio e celebrou um contrato de trabalho, você iniciou uma atividade, você registrou uma empresa, você comprou um imóvel. Você tem a obrigatoriedade de indicar um representante fiscal e tem prazo de 15 dias. A grande questão é, eu, Jamília, advogada, o fulaninho, que é contabilista, a gente vive, né, sempre atentos às questões legais, às questões de prazos. Agora, um leigo que obteve um NIF há 6 meses, há 2 meses, há 1 ano atrás, e aí chega em Portugal, agora eu vou morar aqui, e aí vem lá e compra um imóvel. Me diga se essas pessoas vão recordar, se é que tiveram, né, esse vídeo aqui. Então, compartilhe com as pessoas, né, que venham para Portugal, e toda gente, normalmente a vida começa com o NIF. É preciso, de fato, ela entender se, de fato, é importante ou não. Por quê? Porque eu vou dizer sinceramente, a dinâmica como era antes, você já começava a sua vida fiscal protegida. Por quê? Porque você não conseguiu o NIF sem um representante fiscal. E aí, no decorrer da sua vida, ou de coisas que você viesse fazer em Portugal, mesmo nem estando em Portugal, para questões fiscais, você estava resguardado, ok? Agora, as pessoas estão, né, não estão desprotegidas. Então, essas pessoas que venham ter aí uma relação jurídica tributária e não cumpram dentro do prazo de 15 dias, tá? A informação, a obrigação de apresentar um representante fiscal, elas vão ter graves penalidades, tá? O que que acontece? Eu vou só pontuar aqui essa nota, onde fala dos cidadãos não residentes com morada, né, no país da União Europeia ou do Espaço Econômico Europeu, a nomeação ela é facultativa, porque nós temos uma diretiva que, para quem, né, não tem conhecimentos aí,
A nossa diretiva eu vou semelhar muito com o Brasil, tá? É como se fosse uma lei federal e que os estados, vamos dizer assim, têm que segui-las. Então, a gente tem uma diretiva que os protege. Então, essa questão de você ser residente fiscal na Espanha, na França, é optativo, tá? Você ter, de fato, aí o representante fiscal, mesmo que você venha a ter uma relação jurídica tributária, tá? Mas, Jamile, quais são as consequências de eu não ter um representante fiscal? A gente vai deixar isso para o final, mas gravem essa questão, vocês têm um prazo de 15 dias. A gente vê que, basicamente, as pessoas aí, elas têm também uma outra questão aqui que muda. Quem pode ser o seu representante fiscal? O que significa isso? Antes, meu tio que mora aí é residente, pode ser meu representante. O amigo da minha mãe pode ser meu representante, que é português e reside aí. Então, toda gente podia ser representante. Agora, nem toda gente vai poder ser representante, mesmo que seja seu parente, seu amigo. Por quê? Porque a nomeação como representante fiscal, esse ofício ele também vem obrigar, consequentemente, que o representante fiscal pode ser qualquer pessoa, seja singular ou coletiva, ou seja, pessoa jurídica, falando aí para os brasileiros, com residência em território nacional. Se o cidadão não residente exercer uma atividade por conta própria, tá? Sujeita a IVA, tá? O representante fiscal terá de ser sujeito de IVA. O que acontece? Se esse cidadão que é não residente aqui, ele for, no caso, iniciar uma atividade ou constituir uma empresa, quem pode ser o representante fiscal dessa pessoa é somente alguém que também está sujeito a IVA. Então, por exemplo, João, ele tem uma atividade aberta e está sujeito a IVA. João, ele tem uma empresa aberta e está sujeito a IVA. Então, para esses cidadãos que precisam iniciar atividade, que precisam constituir uma empresa, ou seja, qualquer relação que seja uma tributação em sede de IVA, consequentemente, o seu representante fiscal também tem que ser, né, um sujeito de IVA, tá? Sujeito passivo de IVA. Agora, se for outras situações, tá? Contrato de trabalho, ou no caso, comprar uma empresa, desculpa, comprar um imóvel, comprar um veículo, nesse caso, sim, o seu parente, Joãozinho, Fernandinho, amigo que não tem, né, uma atividade aberta na empresa, consequentemente, ele pode ser o seu representante fiscal. Então, também vale mencionar isso, na realidade, esse requisito, ele sempre prevaleceu, né? Quando as pessoas vão sempre iniciar uma atividade, o representante fiscal só pode ser pessoas que realmente também têm uma atividade aberta, ou seja aí pessoa coletiva, seja aí uma pessoa com empresa e é sujeito passivo de IVA. Então, isso aqui, na verdade, é só, vamos dizer assim, reitera, né, uma coisa que já era cobrado. E aí, as responsabilidades do representante fiscal. O que a gente vê aqui? O representante fiscal, ele fica aí, de fato, obrigado ao recebimento de correspondências expedidas pelas finanças, que a gente sabe que é o quê? Principalmente as senhas, além das próprias notificações, cumprimento de todos os deveres tributários acessórios, incluindo a entrega de declarações de rendimentos, exercício dos seus direitos junto da administração tributária, incluindo, no caso de recurso, reclamação ou impugnação. Então, essas são as responsabilidades do representante fiscal. O representante fiscal, agora, ele não é responsável pelo pagamento dos impostos do cidadão não residente, com exceção dessa questão aqui embaixo, né? No caso, é responsável pelo pagamento, no caso do IVA, se o cidadão não residente exerce uma atividade por conta própria, sujeito a IVA. Então, somente nessa exceção. Então, vamos dizer que a pessoa precisou incluir um representante fiscal, porque
ele vai comprar um apartamento. Então, quais são as responsabilidades desse representante fiscal? Essas aqui. Se essa pessoa está devendo o MI, o MT, enfim, o imposto selo, outros impostos aqui, e não é sujeito passivo de IVA, porque ele não tem uma atividade aberta, ele não tem uma empresa aqui, esse representante fiscal ele não responde, mas ele responde pelo cumprimento dessas questões aqui, essas são as responsabilidades. E aí a gente para e pensa, aquelas pessoas não residentes que são residentes e têm domicílio fiscal num país terceiro, não está em Portugal, não tem endereço em Portugal, não tem endereço para indicar correspondência, ele vai lá tentar obter o seu número, né, de contribuinte, o NIF, ter atribuição do NIF, sem representação fiscal. Como é que ele vai receber a senha? Como é que ele vai receber notificações por parte da autoridade tributária? Né? Então, assim, além do próprio prazo de 15 dias, dentro das exceções de futuro, você ter uma relação jurídica tributária, como é que essa pessoa, inclusive, né, vai receber essas notificações da autoridade tributária? Essas questões práticas a gente vai ver, assim, os próximos capítulos para frente. Eu só acho, consideravelmente, hoje, um pouco arriscado, essa dinâmica que vai ser adotada para um não residente e que quiser obter aí o NIF. E aí, fala aqui dos modos de designações de um representante que pode ser tanto presencial aqui, ou então através do e-balcão, como a gente já sabe a maioria aí, depois da pandemia foi adotado o e-balcão e acho que funciona, tá? Muito bem. E aí a gente chega no final, que é o principal ponto aqui, é o principal ponto. A falta de designação do representante fiscal, ou seja, aqui está a consequência, né? Você foi lá, beneficiou desse ofício, obteve o NIF sem um representante fiscal e não se lembra, né, dos requisitos que te atribuem uma obrigação tributária de apresentar um representante fiscal dentro do prazo de 15 dias, a partir do momento que você celebrou um contrato de trabalho, que você abriu uma empresa, que você comprou um imóvel, comprou um carro em Portugal. E eu vou usar, tá? Eu vou usar que isso aqui ainda vai ser, talvez, remodelado um pouco mais, porque, gente, relação jurídica tributária. Eu sei que é um pouco chato, não vou entrar muito por aí como tributarista, mas existem outras relações jurídicas tributárias que, de fato, também seja impostos e não está rotulado aqui. E eu não sei se as finanças vai manter isso. Então, vamos ver essas questões na prática um pouco mais para frente. E claro que eu venho aqui compartilhar com vocês. Então, assim, se essa pessoa descumpre, ela pode pagar uma coima, né? Traduzindo aí mais para os brasileiros, né? De multa, uma multa, né? De 75 euros a 7.500 euros. O que acontece? A pessoa foi lá, comprou um apartamento hoje, em junho de 2022, e não cumpriu isso. E aí, de repente, essa pessoa passa a morar em Portugal 6 meses depois. E aí recebe uma notificação, enfim, ou vai nas finanças fazer alguma coisa e descobre que tem lá uma dívida monstruosa. Então, essa questão aqui de 75 euros a 7.000 euros é porque, gente, quanto mais tempo vai passando, vai aumentando a dívida. E aí a gente chega em um ponto preocupante. Você vai lá, chega lá, já está com uma dívida de 1.000 euros, de 2.000 euros, uma coisa, né, nas finanças. Para você cessar, ou seja, para você não ter continuar o aumento do valor dessa coima, você vai ter que, então, cumprir esse requisito, que é incluir um representante fiscal. Ou, se por acaso, você tiver, no caso, já ter as condições para, de fato, ser residente fiscal em Portugal. Então, para você cessar, vamos pensar nas pessoas que não têm como, vamos dizer assim, ter o seu domicílio fiscal em Portugal e também cessar essa dívida. Vamos pensar nas pessoas que, para cessar essa dívida, né, esse aumento de valores da coima, tem que apresentar um representante fiscal. Eu vou te falar
né, quem pode fazer isso como trabalho, também já vou chamar a atenção em relação a isso, é um advogado, um solicitador, um contabilista, tá? Então, o Joãozinho, que você não conhece e quer ser seu representante fiscal e está te cobrando por isto, ele não é um profissional habilitado para tal. Agora, uma coisa é um amigo seu fazer. Aí a gente não está falando de uma relação de negócio, né? Não existe valores ali atribuídos. Mas pessoas profissionais que trabalham com representação fiscal em Portugal, vou falar em especial, né, em Portugal, sinceramente, eu penso como profissional nessa área. Eu penso da seguinte forma: a pessoa chega para mim, olha, eu tenho uma dívida eu tenho uma coima referente a isso, de 2.000, de 4.000, de 5.000 em Portugal. Desculpa, mas eu nem sei se eu vou querer ser um representante fiscal dessa pessoa que já vem, né, com uma coima aí para efetivamente eu ser representante. Então, a falta de obrigações tributárias aí atribuídas, embora eu não venha responder como diz aqui em cima, né, vamos voltar aqui, ou seja, pagamento de impostos. Não está falando de coima. Né? Não está falando de eu não assumir a responsabilidade fiscal de coimas, ou seja, de obrigações tributárias que não foram cumpridas. Então, sinceramente, vai ser até bem difícil para as pessoas que não, lá no início, de forma prévia, teve o seu representante fiscal na hora de atribuir o NIF, depois tendo um problema né, conseguir alguém que seja representante fiscal depois de uma dívida monstruosa. Ou, certamente, né, a pessoa vai ter que pagar a coima, e aí, né, aí vai ser fácil, né, encontrar um representante fiscal. Ou esse representante fiscal não vai cobrar uma fortuna, né, para ser um representante. Então, assim, vale mencionar essas questões que, ok, eu obtenho um NIF sem representante? Posso, mas existe uma pegadinha no meio disso tudo. E aí a gente fica com essa parte aqui, que ao meu ver, eu acho um pouco inconstitucional, né? Ficando o cidadão não residente impossibilitado do exercício de direitos junto da administração tributária, incluindo os de reclamação, recurso ou impugnação. Ou seja, você leva a multa e nem tem direito a recorrer, tá? Pela via administrativa. É claro que você pode ir pela via judicial, que eu já vou te dizer como é que funciona um pouquinho aqui em Portugal. As taxas de justiça são caríssimas, então, a depender da dívida que você tenha na autoridade tributária, também pode ser um fator impeditivo para você questionar isso aqui no tribunal. Então, falando sobre questões práticas, analisando sobre questões práticas aqui, eu vou te falar a minha opinião, né? As pessoas, se puderem iniciar sempre com representante fiscal, iniciem, porque você como leigo, você como uma pessoa que pode se passar para evitar determinadas coisas e consequências financeiras no futuro, eu aconselhava a pessoa, de fato, sempre ter um representante fiscal. E amanhã, depois, quando passar a ser residente fiscal em Portugal, consequentemente, tira a nomeação, tira a representação aí desse representante fiscal. Então, às vezes as pessoas pensam, vou economizar isso aqui e depois pode ter necessidade de pagar isso aqui, e que ainda não há hipótese de negociação, não há hipótese de impugnação, reclamação, de discussão com aquele órgão para efetivamente tentar justificar por que você descumpriu uma obrigação tributária. E vou relembrar as pessoas, né, embora não está ali também claro, que é como eu já disse, esse ofício ele está bem resumido aos meus olhos, né? Ele está bem resumido. Então, você que mesmo, né, tem aí igual ou mais 183 dias em território nacional e for lá obter o NIF sem um representante fiscal, eu também vejo que você se enquadra na obrigação, de fato, de indicar um representante fiscal, tá?
E não havendo isso de imediato ou dentro do prazo de 15 dias, pode haver no futuro também aí consequências. Então, assim, olhe mais para as consequências, e é por isso que no início eu disse que as finanças foi bem inteligente, porque, sinceramente, as pessoas que estão do outro lado do mundo, que às vezes nem fala português, né? Na hora que chega para fazer o NIF, eu não estou a ver a maioria das pessoas ter essas informações, né? Então, assim, a falta de informação não é que a pessoa, às vezes, nem quis contratar um serviço de um representante fiscal. É porque ela já chegou e a dinâmica é, de fato, ir lá e obter o número. E, muitas vezes, o funcionário não vai perder o seu tempo explicando tudo isso aqui que eu estou mencionando para vocês. E aí, essa pessoa, esse imigrante, esse estrangeiro, ou esse nacional também, né, que chega aqui, ele, por falta de informação, ele pode ter coimas altíssimas e, infelizmente, ainda por cima não haver hipótese de impugnação, de reclamação, de recurso. Então, assim, é por isso que eu acho que é de suma importância esse vídeo, né? É algo útil mesmo a vocês compartilharem com toda gente que pensa, né, vir para Portugal ou, né, comprar, fazer qualquer ato que gere uma relação também aí jurídica, tributária em Portugal. Ou seja, obter o NIF já, eu acho que é essencial ouvir um pouco, né, do que eu estou falando aqui. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like se gostaram. E como não esquece, mais uma vez, de compartilhar com todas as pessoas.